Bom, vamos falar agora a respeito das discussões lá na Assembleia, Elivaldo Barbosa. Assim, Joelson, foi uma manhã bastante movimentada e já no final da manhã com o clima tenso e de confronto envolvendo manifestantes contrários à proposta de emenda à Constituição do governo do Estado, proposta pelo governo que aponta exatamente para a mudança no sistema previdenciário do Estado. E aí, Joelson, o momento em que a paciência dos manifestantes se esgotou, e aí eles foram para cima da grade de proteção, para um confronto direto, aí bem no acesso aí, Joelson, ao plenário, né? Bem no acesso ao plenário, foi obrigado aí agentes da polícia ostensiva ali, escudos, da tropa de choque, proteger ali essa entrada da Assembleia Legislativa, aí discursos inflamados e muito protesto aí nessa parte, inclusive com spray de pimenta, a grade sendo removida, olha aí, o momento em que a grade está sendo retirada pelos manifestantes foi exatamente uma parte aí tensa na manhã de hoje. Enquanto isso, a Comissão de Constituição e Justiça realizava uma audiência pública lá no Cine-Teatro da Assembleia Legislativa. Mas aí não, olha, você vê que foi realmente um campo de guerra que se transformou aí por alguns instantes, por alguns minutos, esse espaço aí da Assembleia Legislativa. E ali a tenente, capitã Luciana, tentando aí conter o ânimo, dispersar a manifestação para evitar exatamente o pior, que seria aí o choque mesmo, confrontação física, quer dizer, além do discurso, né, além do protesto verbal. Isso que a militar Luciana estava procurando, que é chefe da Guarda Militar lá da Assembleia, tentava evitar. Mas foi aí, nós registramos aí momentos de muita tensão, até inesperados, porque no início da manhã estava tudo calmo, tranquilo, com os discursos, carro de som, mas não tinha essa expectativa dessa parte mais forte, mais ostensiva, mais dura. Mas agora, nesse momento, saí de lá agora há pouco, percebo que a situação está controlada, e enquanto isso os deputados estão analisando lá o relatório do deputado Franzé Silva para exatamente submetê-lo à discussão e votação nas comissões de Constituição e Justiça e também na Comissão de Administração. Ou seja, Elivaldo Barbosa, o debate continua, não terminou a apreciação. Não terminou a apreciação e começou na manhã de hoje com uma movimentadíssima audiência pública que foi realizada lá no Cine-Teatro da Assembleia Legislativa e comandada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Elivaldo Barbosa. A audiência pública foi transferida da sala das comissões técnicas para o local maior, o Cine-Teatro da Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Júlio Arcoverde, anunciou as regras da audiência pública, assegurando manifestação às entidades que representam categorias do Serviço Público Estadual. O primeiro a falar foi o presidente da Piauí-Prev, Ricardo Pontes, que explicou os detalhes da proposta de emenda à Constituição e do projeto de lei complementar que tramitam em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Ricardo Pontes destacou o déficit da Previdência Estadual, hoje estimado em R$1 bilhão ano, cerca de 80 milhões mês. A alíquota linear é mantida em 14%, mas que passa a ser cobrada de servidores que ganham pouco mais de um salário mínimo. Depois, o superintendente da Piauí-Prev, Marcos Steiner, defendeu as propostas como indispensáveis à busca do equilíbrio nas contas da Previdência. Existe uma urgência forte e eminente com relação a isso. São 3 milhões de pessoas que precisam de dinheiro para poder que os serviços públicos funcionem. E nós vamos ter recurso para aplicar com a reforma. Isso é inevitável. O debate começou com o representante da Central Pública dos Servidores, que contestou a proposta do governo e o regime de urgência adotado pelos deputados na tramitação das mensagens. O pessoal que era isento de pagar, que era o pessoal que recebia até R$ 5.880, foi trazido agora para dentro do sistema contributivo, vão ter que pagar também, só que no âmbito federal eles vão pagar um alíquota de 7,5%, R$ 90, basicamente. E aqui no âmbito estadual vão pagar uma alíquota de 14%, ou seja, a pessoa que ganha um salário mínimo vai ter que pagar 14% de previdência. Do regime de urgência é inconstitucional, há uma vedação expressa na Constituição Federal. A oposição reforça os protestos e anuncia emendas às propostas do governo para a reforma da Previdência Estadual.
nós vamos apresentar aqui cerca de 15, 16 emendas. E eu espero que o governo não vá votar isso ainda hoje a toque de caixa. Porque qual é o tempo do relator analisar todas essas emendas? 22 emendas já foram apresentadas às propostas do governo para a emenda constitucional e lei complementar da Previdência Estadual. O relator, Franzé Silva, já está recebendo as emendas e pelo menos uma deve ser acatada, a que trata da alíquota extraordinária, com poderes exclusivos e concentrados no governo estadual. O relator já faz contas do impacto financeiro com as emendas, propostas ao texto original da adequação que o governo quer transformar em lei, aprovada na Assembleia Legislativa. Nós estamos debruçados sobre esse relatório desde a chegada da matéria no meu gabinete para que eu relatasse e estou dialogando com todos os segmentos e com os deputados e deputadas para a gente poder fechar um relatório que possa refletir aquilo que é possível de melhoria. Está aí Anivaldo Barbosa, o relator, Franzé Silva, tem aí a missão dificílima de fazer esse relatório, mas você acredita que de hoje não passa, né, Anivaldo? Tanto é que a sessão conjunta das comissões de Constituição e Justiça e Administração já deve ter iniciada. Estava programada para 2 horas, né? São 2h20, então já deve ter começado lá na Assembleia Legislativa e aí, com isso, as mensagens serão votadas e encaminhadas ainda nesta tarde para a Assembleia Legislativa. Até eu ter saído de lá, por volta de 1h30, a determinação, Joelson, era de votação ainda hoje no plenário. Então, pode acontecer aí depois, lá para as 4 horas, final da tarde. Os deputados já estavam lá todos já almoçando lá mesmo, na Assembleia. O pessoal lá de apoio do plenário da mesma forma, prontos para iniciar a sessão ordinária, assim que as matérias tenham sido apreciadas, sejam apreciadas nas comissões de Constituição e Justiça e também de Administração Pública. Difícil segurar a turma no plenário, mas está todo mundo disposto a fazer esse trabalho. Hoje é dia de hora extra lá. Hoje é dia de hora extra. Certeza que é.